Olá, eu sou a Jéssica Guiar, sou graduanda em Gestão Ambiental na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. E hoje, em nosso segundo episódio do podcast para a matéria Hidrogeoquímica de Bacias Hidrográficas, que é lecionada pelo professor Dr. Martinelli, nós vamos falar sobre mudanças climáticas. E para iniciar o episódio de hoje, eu estou aqui com o Guilhermo Grandini, ele é engenheiro agrônomo pela Federal de São Carlos. E Guilhermo, no seu ponto de vista, as mudanças climáticas é um fenômeno natural do planeta Terra? Boa tarde, Jéssica, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. Acho que essa é uma pergunta complexa que muitas pessoas tentam responder e existem aquelas duas teorias, né? Desde que o aquecimento global é algo cíclico ou de que nesses últimos anos, né, nesse último século em específico, a temperatura média global subiu muito acima do que em ciclos anteriores, né? Eu acredito que estamos vivendo um aquecimento global influenciado pelo homem, né? E, enfim, eu baseio isso nas notícias que eu leio, mas muito também nos artigos, né, que são mostrados para nós, aquela comparação da temperatura média antes da Revolução Industrial até os dias de hoje. Enfim, dessa forma eu acredito que seja influenciada pelo homem. Acredito também que possam haver momentos em que isso é influenciado de forma natural, mas existe um balanço e eu acho que o tempo geológico que isso acontece é diferente do que nesses últimos 100, 150 anos. Então, acho que nesse caso o que estamos vivendo, sim, é por questões antrópicas. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado por sua participação aqui. Neste domingo, dia 17 de março de 2024, o Rio de Janeiro bateu um novo recorde de sensação térmica, né? De acordo com o sistema de alerta do Rio, o município registrou 62,3 graus de sensação térmica na estação de Guaratiba, às 9h55 da manhã. Então, o aquecimento da Terra ele é um fenômeno que já aconteceu algumas vezes, como o Guilherme citou, mas de maneira diferente do que nós estamos enfrentando nesses últimos anos. E para nós entendermos melhor a diferença entre um aquecimento natural versus um aquecimento global, nós vamos viajar um pouco no tempo para um dos momentos mais intrigantes da história da Terra, que foi quando aconteceu a primeira bola de neve ou snowball. Então, o nosso planeta ele estava coberto de gelo nessa época, e durante esse período, algo extraordinário aconteceu com as concentrações de CO2, né, o dióxido de carbono, e o oxigênio. As concentrações de CO2 diminuíram drasticamente, o que provocou esse resfriamento extremo da Terra. Mas e o oxigênio? Bom, o oxigênio ele aumentou durante esse período por conta das atividades fotossintéticas das cianobactérias, que proliferaram nos oceanos, né, realizando intensamente a fotossíntese e liberando o oxigênio. Então, nesse processo de fotossíntese, ocorre o consumo de CO2 e a liberação de oxigênio. Então, o CO2 ele tem a sua função aí de manter a temperatura do planeta mais aquecida, mas tem que estar em controle, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, durante a história da Terra, houve sim períodos de aquecimento e resfriamento natural, que são impulsionados, né, por fatores como variações orbitais, oxigenação do planeta e atividade solar. No entanto, o aquecimento global que nós enfrentamos hoje ele é diferente. Os aquecimentos naturais, eles ocorreram ao longo de milênios, né? Então, isso permitia que os ecossistemas se adaptassem gradualmente às mudanças climáticas. Já por outro lado, o aquecimento global atual, ele é excepcionalmente rápido, né, em comparações com os padrões históricos. É impulsionado principalmente pela atividade humana, né, especialmente aí a queima de combustíveis fósseis, que acontece como resultado aí o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, né? E como impacto desse aquecimento, a gente tem a rápida elevação das temperaturas, né? Uma série de impactos devastadores, desde aí o derretimento acelerado de calotas polares até o aumento do nível do mar e intensificação de eventos climáticos extremos, né? Como furacões, ondas de calor, efeitos do aquecimento global são cada vez mais evidentes, né? Como citado aí a notícia do Rio de Janeiro, que foi neste domingo.
Então, o ritmo acelerado desse aquecimento dificulta a capacidade dos ecossistemas e das espécies de se adaptarem. Então, isso aumenta o risco aí de extinção e desequilíbrio dos sistemas naturais. Então, é essencial nós reconhecermos a diferença entre os aquecimentos naturais do passado e o aquecimento global que estamos enfrentando atualmente, né? Que é impulsionado aí por atividades humanas e ocorre em uma escala de tempo sem precedentes. Então, ao compreender essas distinções, nós podemos tomar medidas mais eficazes para enfrentar esse desafio global. Bom, e obrigado por nos acompanhar nesse episódio, chegamos ao fim. Espero que tenham compreendido melhor a diferença, né, desses tipos de mudanças climáticas do planeta. E obrigado por nos acompanhar hoje e até o próximo episódio.